Gente, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu admiro aquelas pessoas que têm uma notícia, uma memória legal da escola, que, por exemplo, que tem álbum de fotos, que fez a formatura, porque quando eu olho para a escola que eu fui enquanto aluno, eu não tenho essas memórias, porque assim, a escola sempre foi um lugar de muito sofrimento, né? Eu venho de uma família que me acolhia muito, assim, muito, muito querido, né? Fui criado pela minha avó, minha mãe, não sei o quê. Todo mundo me disputava muito. E na escola era o oposto disso. Né? Por exemplo, até hoje, quando eu penso numa situação de, por exemplo, trabalhos em equipe, eu, enquanto professor, eu evito fazer, por exemplo, gente, mamãe, se dividam em grupos. Eu tenho fobia disso até hoje, porque eu sempre ficava sem grupo, né? Isso eram violências que aconteciam dia a dia na escola, né? Por exemplo, eu tinha física, inclusive, né? Só que a física eu nem sentia tanto, né? As pessoas me cobravam que eu chorasse, por exemplo, quando eu sofria violência física na escola, né? Mas eu não me importava tanto, porque a exclusão era a que doía mais, né? Que é algo que repercute até hoje. Então, assim, quando eu penso na escola que eu tive, que um dia eu frequentei, eu só vejo sentimento ruim, né? Não à toa que eu reprovei, não à toa que quando eu terminei o ensino médio eu me distanciei, né? Eu achava que o estudo não era algo para mim, devido a essas marcas que a escola trouxe hoje, né? Eu queria saber assim com vocês, como é que foi para vocês Eu essa escola, acho quanto aluno? interessante porque pode ser até uma questão de choque de gerações, né? Pois quando eu estava na creche, quando eu fiz a minha creche, tipo assim, não era um problema meu jeito de ser. Geralmente todas as crianças se davam muito bem, porque eu carrego muito disso que criança mesmo, elas não têm Não preconceito. tem, eu concordo. Então, tipo, o meu jeito de ser para os outros meninos, para as outras meninas, cara, para mim lá era um lugar muito perfeito. Aí quando eu vim morar aqui em Fortaleza e eu comecei a entrar no ensino fundamental, no ensino fundamental 1, quem me acolhiam eram as meninas. Os meninos sempre me excluíam. Tive em algumas séries, eu acho que no meu quarto ano, ainda bem visivelmente, eu tive dois melhores amigos meninos. Hoje eu não sei mais o paradeiro deles. Mas na época eles eram os únicos meninos que não me viam apenas como um objeto de piada. Ah, pode falar palavrão? Claro. O YouTube não vai dar strike na gente não, né? Não, mas Ah, um viadinho, ele é mulherzinha, não sei o quê. Então, tipo, pra mim foi muito isso. Tanto que eu tenho uma memória que só foi a partir do meu oitavo ano, que foi quando literalmente assim parou. E foi uma coisa, porque todo começo de ano em uma série nova, no meu primeiro dia de aula, eu já caçava quem seriam os meninos que iriam me bulinar durante o ano. E quando eu cheguei naquele oitavo ano, que eu vi que não tinha nenhum desses meninos, que eles foram para outras turmas, foi um alívio muito grande. Porque foi a primeira vez na minha vida em que quando eu ia para a escola, eu não ficava, meu jeito de ser não vai ser um problema. Porque tem essa questão do meu jeito de ser, porque eu me achava o problema. Porque quando eu estava em casa, eu falava com responsáveis e tudo mais, eles sempre diziam: enquanto tu tiver com esse teu jeito, sempre vão falar de ti. Ajeita esse teu jeito, tu não tem que se comportar assim. Então, tipo, todo o peso do mundo do que faziam comigo cai em cima de mim. E eu via que, tipo, não, o meu jeito é o meu jeito. É, sofri muitas violências, assim, durante a escola. O meu ensino médio foi, assim, tipo, muito mais tranquilo, até porque, voltando ao assunto do choque de gerações, foi muito interessante, pois o meu ensino médio, a minha escola, ela era realmente muito cheia de pessoas LGBTs. A minha turma, a gente até dizia que tinha, assim, entre muitas aspas, até peço perdão se isso soar como uma brincadeira de mau gosto, a cota hétero da turma, porque a maioria da turma era declaradamente LGBT. Então era um ambiente muito mais tranquilo pra gente, na minha escola do ensino médio.
Logo, eu não digo que nunca existiu, né? Em todas as fases da minha vida, até hoje, eu ainda sofro violência, mas eu acho que não foi tão violento quanto o seu relato. Mas, da mesma forma, violência é violência, ela não Sim. deve existir de Ela nenhuma forma e de não dá nenhuma para medida. medir. Isso. A sua violência é pior que a minha, isso não existe. Agora, interessante, curioso que a vida inteira eu achava que era uma questão LGBT, só que na fase adulta eu descobri que não era uma questão LGBT. Por contrário, que foi a questão da neurodivergência. Então, aquilo que aconteceu lá atrás foi devido a uma neurodivergência, não foi a questão LGBT que eu achava que era. Porque depois isso não foi mais uma questão LGBT e o negócio meu que continuou ainda. E É interessante você falar sobre isso, porque até então eu achava que as perseguições que eu sofria na escola se dava pelo fato de que eu era a criança obesa, né? Então, eu era a mais gorda da sala e todo mundo se comparava, né? As pessoas comparavam comigo, olha aí, Tita, mas olha o teu tamanho, né? E para jogar bola, zoavam comigo, eu era a bola. Cuidado para não chutar a Tita, né? Nesse processo de confundir. E até mesmo os adultos zoavam comigo. Olha aí como é que pode uma menina, né, desse tamanho, a mãe não cuida, o pai não cuida. Olha só, como se eu fosse, sendo que eu provavelmente estivesse passando por vários processos emocionais que não puderam ser acompanhados, porque não sabia então a sensibilidade de cuidar desses processos socioemocionais. Não era uma questão social para os outros. Né? Não era uma questão. Até que nessa escola que eu estudava, que era uma escola particular, porque minha mãe tinha um determinado preconceito, ela sempre trabalhou muito, CLT, mas trabalhou muito para pagar a escola particular, porque se eu fosse para a escola pública, na visão dela, eu não ia ser nada na vida. Né? E aí. então essa violência era na escola particular. Na particular. Era na escola particular. Até que chegando assim no ensino médio, primeiro ano, segundo ano, inventaram de fazer um vlog, que se chamava Fala Sério Vlog, onde as pessoas que tinham seus personagens, né, começavam a falar temáticas, sabe, da vida cotidiana. Só que isso se estendeu a um ponto de cyberbullying. Uhum. E começaram a fazer vinhetas com as nossas imagens, né, com as imagens das pessoas que sofriam bullying. Até que teve uma dimensão gigante, pais ameaçaram processar a escola e tiraram. Mas não foi por um processo de saúde coletiva ali, da escola, de cuidar dos alunos que Não viram. havia uma intervenção Não pedagógica. havia uma intervenção pedagógica. Não havia. Foi justamente por medo mesmo de represálias, mas não se tinha aquilo, não encarava aquele fato como algo que era adoecedor. Sim. Agora, uma coisa interessante é que assim, o relato aqui de nós três foram na escola, e você já falou, mas tu não comentou, mas eu suponho que não teve intervenção pedagógica, os professores viam, a gente pensa que eles não viam, mas os professores veem tudo. Teve alguém que interferiu, algum professor em algum momento? Eu não tive esse professor. Eu não tive. Eu acho que hoje eu busco ser esse professor, porque eu não tive. Quando eu estava na escola, trazia reclamações, sempre que chamavam os alunos para poder resolver isso, era sempre tocando na tecla do se comportem, respeitem um ao outro. E não aprofundavam isso como sendo, nossa, estamos fazendo uma violência porque ele é parte dessa comunidade, ele é LGBT, Sim. ele está sofrendo essa exclusão. Não, era simplesmente um caso onde pensavam que eu e o outro aluno simplesmente Bagunça em bagunçamos, geral. nos entendemos, então tratavam sempre dessa forma, então nunca chegaram a tomar uma medida tão aprofundada sobre isso. Eu me lembro de uma vez, que foi a primeira vez que eu apanhei na escola, que simplesmente um aluno do nada, assim, eu peguei, estava subindo a rampa para ir para o primeiro andar da escola, ele simplesmente pegou junto dos amigos dele e começaram
Ele me passou uma rasteira, simplesmente me tacou no chão. Quando eu fui reclamar com a professora dele. Como era Fundamental 1, tem um professor para cada turma responsável. Aí eu fui reclamar com a professora dele, aí ela simplesmente falou, tá certo, vou resolver isso. Ele continuou indo para as aulas normal, ele continuou vivendo normalmente, não foi algo que realmente houve uma medida grandiosa que foi tomada, e assim, pelo menos ele nunca mais veio mexer comigo. Foi ele no cantinho dele, eu no meu cantinho. Mas ficou algo por si, entendeu? Pra ele só foi mais, Um bullying comum. Isso, Eu ouvi uma vez de uma coordenadora essa expressão, um bullying comum, né? A gente foi relatar, já professor, né? Foi relatar que estava tendo caso duas meninas que estavam em transição na travestilidade de gênero, e elas não conseguiam usar o banheiro masculino e não podiam usar o banheiro feminino. Aí a gente foi falar com a coordenadora para chamar alguém da SEDUC para resolver a questão, né? Fazer uma palestra e tal. E ela disse, não, Jales, mas isso é um bullying comum. Aí eu disse, mas como assim um bullying comum? Uma coisa do dia a dia, faz parte da juventude. Então, essas questões que a gente faz aqui, elas são vistas como um bullying comum, né? Só que, por exemplo, quando a gente pensa na nossa atuação enquanto professor, na sala de aula, né? Nós como alunos, primeiro, eu, por exemplo, reprovei, né? E eu não tinha um bom desempenho. Eu acredito também que isso repercutiu em vocês também desse jeito, né? Como é que você vai se interessar em estudar se aquele ambiente só te causa sofrimento? Eu não consigo. Até hoje é assim. Se eu estou fazendo um curso de inglês, eu não me sinto bem ali, não me sinto parte, não me sinto com afetividade, eu desisto. Eu vou me jogar a pior pessoa do mundo e vai me remeter àquele tempo de escola, né? Então, assim, quando a gente vê hoje esses alunos aqui, né, o tempo todo eles estão extravasando essa violência nas pequenas coisas. A gente estava comentando aqui que que eu vi semana passada, um aluno gritou com o outro. E tu que é negro? Desse jeito, né? Como se isso fosse um palavrão. E isso ofendeu na hora. Né? Aí o que a gente faz? A gente vai fingir que não ouviu? Vai achar que é um bullying comum? Porque a gente escuta essas coisas o tempo todo. Sim, eu intervenho perguntando, né, como vocês se enxergam tratando uns aos outros dessa forma. Ah, tia, é meu jeitinho, é o nosso jeitinho carinhoso de tratar uns aos outros. Na verdade, todo mundo se ama. Olha só como se foi, né, passado afeto, né? Como eles acham que A linguagem do amor, a como eles linguagem dizem, do né? amor, né? Como que chegou até eles? E eu sinto que isso é um problema de fato para a instituição quando os alunos bagunçam. Sim. Não sou quero o aluno crítico, o aluno vai lá se colocar, criticar Só que o aluno. essa bagunça. Hã? sobre linguagem da A escola ela pensa muito em duas coisas assim, né? Em resultado. Isso parece que é a avaliação externa Enem, mas também em ordem, resultado e ordem, né? Então, assim, às vezes esquece que existe, a escola não é habitada só por cabeças em cima de uma cadeira. Existem emoções que vão refletir nessa ordem e nesse resultado. Né? Então, quando a gente propõe discutir, por exemplo, vamos discutir questões de gênero, porque a gente está percebendo aqui que os meninos estão exercendo uma masculinidade muito ruim, e geralmente as escolas pensam, poxa, mas isso não é importante. Vamos falar sobre crase, sobre alfabetização, que isso é importante, mas essas questões da diversidade, elas fazem parte do processo, por exemplo, de alfabetização. Uma criança não vai se alfabetizar se ela... Com certeza, de uma formação humana, de uma formação cidadã, né? Faz parte de todo o conceito de formação histórica do sujeito. Né? Sim. Da mesma forma que quando fala-se, né, a criança ela precisa compreender que a letra é um código, que essas letras juntas formam sílabas, que formam palavras, que ela pode se comunicar. Ela demora para perceber isso. Mas não é só isso. A questão emocional, ela incide diretamente. Então, tanto que você vê, às vezes, jovens, adolescentes, adultos, que nunca se alfabetizam, às vezes por uma questão emocional que travam. Como, por exemplo, a autoestima. Sim. A gente comentando essa questão do jeito deles se tratarem, assim, eles são seres imaturos.
E a escola é essencialmente, eu acho que o primeiro espaço da vida deles, onde eles vão querer desenvolver habilidades sociais. Então a escola é um local onde realmente precisa ser ensinado isso. E dizer que é somente é parte do jeitinho deles. Isso, assim, diminui o papel da escola nessa parte que é tão importante na vida deles. E, por exemplo, essa questão, e você que é negro? Esse tipo de brincadeira não deve existir. Porque, assim, parte da premissa de que eles vão fazendo esses tipos de brincadeira, eles vão botando essas violências um contra o outro, que eles vão começar a, como que eu posso dizer, se blindar contra essas violências. Vai chegar um momento em que eles vão estar sofrendo a violência e eles não vão perceber. Naturalizado. Isso. Naturalizado. Às vezes, essa questão de você naturalizar uma violência que você sofre, não vai te trazer benefícios. Você crescer num ambiente que é tóxico com você, desrespeita você e você ficar tudo bem com isso, não. Tem que ser algo que tem que ser abordado em sala de aula. Nós como professores, nós tentamos fazer o nosso melhor. E fica pesado pra gente porque entra em toda nessa questão, porque se a escola só presta atenção ao SAEB, o SPAES, a gente tem que estar se preocupando com isso e a gente também tem que se preocupar com essa parte deles. Fica muito pesado. E tudo cai nas costas do professor. Pronto, mas aí agora eu vou militar numa questão que é papel nosso também. O nosso papel não é só alfabetizar, é também alfabetizar entrando nessa perspectiva. Porque, por exemplo, é muito cômodo, né? Temos colegas que, não, Jales, eu não vou abordar essa questão do autismo, por exemplo, porque eu não tenho formação sobre isso. Então eu vou cruzar os meus braços e vir assistir de longe o negócio pegar fogo. Essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo alguém dizendo: Jales, eu não vou intervir porque eu não sei falar sobre as questões de gênero, né? Eu estou concordando contigo, é um peso para nós, mas assim, tá no nosso ofício, porque a gente está lidando com, a gente tende a olhar a universidade, a escola só como uma questão técnica, tipo assim, de cognição, como se fosse apenas mentes pensantes. Só que também temos emoções, afetividades, autoestima, né? Dependendo de como a gente tá, né? Se eu tô triste, a gente não consegue estudar, não. Se eu tô triste, eu trabalho como um robô, assim, forçado, assim, a força, o tempo não passa. Mas se eu tô feliz, me amando, sentindo que as pessoas gostam de mim naquele ambiente, aí é outra história. Aí eu aprendo tudo. Exato. E, assim, a gente mesmo, meio num assunto pesado, mas trazendo um pequeno ponto de otimismo. Eu gosto muito que, pelo menos na geração mais atual, à medida que as gerações vão vindo, eu estou gostando muito de ver como eles são muito mais abertos a querer tratar isso. Os alunos ou os professores? Os alunos. Eles vêm com os olhares porque, assim, não todos, obviamente, porque a homofobia ainda Mas aí existe, então você forte. tá olhando só pra questão LGBT, não? Será? Não. Nesse ponto eles são mais abertos. Eles são mais abertos porque, por exemplo, seria muito mais difícil a gente voltar para os anos 2000, né? De 2000, anos 90 e querer tratar isso do que, por exemplo, nos dias de hoje. Dá para tratar porque, por exemplo, nós vivemos uma era mais tecnológica. A informação para eles não podem dizer que não têm acesso à informação, porque eles têm acesso a isso. Não só isso, como nós também temos acesso à informação, onde a gente pode procurar conteúdo e material para apresentar a eles, para que eles possam sim entender que aquilo dali é uma violência, que aquilo dali, por mais que possa parecer inofensivo, é algo que afeta. Por exemplo, quando esse aluno sofre esse racismo de um amigo que diz, é só brincadeira, é só isso, no fundo ele está se ofendendo. Quando um aluno que é LGBT ouve uma fala homofóbica, por exemplo, uma amiga chamando ele, viadinho, vem cá, ou um menino que é preto, ei, pretinho, neguinho, vem cá,
cor de carvão, vem cá. Ele se ofende. Mas aí, é, como que eu posso dizer, volta aquela questão deles se blindarem. Mas eu gosto muito, por exemplo, já dei aula para uma turma, onde, por exemplo, eles eram muito abertos ao LGBT, às questões LGBTs, porque, por exemplo, duas alunas, elas eram um casal lésbico. Eu achava a coisa mais fofinha do mundo, elas duas. E quando eu tratava dessas questões em sala, eles realmente vinham com um olhar mais aberto, eles não faziam piadas LGBTs. Mas, quando a gente... a questão da LGBTfobia, racismo, machismo, isso vem se discutindo há muito tempo, então meio que se consolida como uma questão, uma grande questão, embora tenha muito silenciamento, não é? É aberto, mas, por exemplo, quando a gente vê novos sujeitos surgindo, e que são, digamos, a bola da vez, que, por exemplo, se você for olhar, no meu tempo dos anos 90, todo mundo chamava a pessoa LGBT de viado, bicha, e tava tudo certo. Entendeu? Ninguém falava que era errado. O que acontece hoje, por exemplo, com as pessoas autistas? Né? Digamos, a LGBTfobia virou uma questão, já é uma questão consolidada, o machismo, o racismo, mas, por exemplo, a questão das pessoas neurodivergentes não é uma questão ainda. É um bullying comum. Eu vejo adultos dizendo, vixe, tô autistou agora. O autismo virou um verbo. Você pode autistar. Quando é que você é autista? Quando você comete uma idiotice. Poxa, tá autistando. Então, assim, virou verbo, gente. E você vê, isso tá na boca desses alunos, dessa juventude de 12, 13, de 5 anos não, mas de 8 anos já está. Eles se agridem. Sai daí, autista. Né? Então, você falou das violências que os alunos praticam, mas às vezes a gente, professor, pratica, pessoal. Porque a partir do momento que eu, professor, sei, por exemplo, que aquele aluno é autista, está dentro do espectro, e eu excluo ele de todo o resto, estou cometendo uma violência sem tamanho, sem dizer nada. Ele percebe que ele está sendo excluído, os alunos percebem que ele não é importante, entendeu? Então, e também nós, professores, fazemos também LGBTfobia, racismo, gordofobia. Gordofobia também não é uma questão, eu acho, hoje, posto que as pessoas acham que isso é culpa de quem é gordo. Faça um teste, você faça esse teste. Quer ver uma turma de alunos, seja de qual idade for, pipocar no debate de raiva, é você dizer que tá tudo bem uma pessoa ser gorda. Ou dizer, o que vocês acham daquela blogueira Carla? Thaís Carla. Gente, é incrível como eles têm ódio. Esse professor Marrela é gordo porque ela quer. Entende? Então, assim, a gente teve muito avanço, mas eu vejo muito, assim, novas coisas surgindo. Tem muito avanço, mas ainda o caminho é longo. Muito longo. Digamos que a questão LGBT hoje, LGBT você pode, se você passar por uma coisa, é consenso aqui que ninguém vai poder fazer, lhe agredir, porque sabe que pode ser preso ou processado. Sim. Mas a questão capacitista, não. Sim. Gordofobia também não. Eu tenho uma turma que eu quis tratar com eles isso porque um dos alunos tem TDAH, laudado, e aí os alunos chamavam ele de autista. E não só isso, como nessa mesmo dia, os meninos ficavam fazendo piadas misóginas. Sim. Aí realmente a aula estava fluindo e eu estava realmente ficando muito emburrado. Aí pronto, teve uma hora que eu parei a aula toda. Tava um clima muito alegre, eu parei. Aí eu comecei a trazer uma conversa. Por que vocês fazem esse tipo de piada? Vocês não veem que o colega, inclusive esse aluno, ele começou a desabafar para todo mundo da sala. O quanto aquilo afetava ele. Ele quase chorou, entendeu? E eu falei, gente, isso não é brincadeira. Vocês estão machucando uma pessoa, ele tem sentimentos. Vocês, quando ficam com essas piadas misóginas, vocês não estão só ofendendo a coleguinha aqui da sala, vocês estão ofendendo todas as mulheres do mundo, incluindo a mãe de vocês, a tia de vocês, a irmã de vocês. A mãe de vocês, inclusive, que está todo dia lavando suas roupas, fazendo a comida para vocês. Vocês querem ficar ofendendo a mãe de vocês?
Eles também estão acostumados a privar-se dos seus próprios sentimentos, né? Então, o ataque é a forma de expressão. Eu acredito que pedagogicamente a gente está aqui também para aprender a direcioná-los de alguma forma, né? A como encontrar outras maneiras de se expressar, não necessariamente atacando ou ofendendo alguém. Gente, e assim, isso é uma questão que a gente falou aqui de forma muito breve e improvisada, mas é uma questão que tem que estar na pauta da escola. Aqui do Integração, que também é uma extensão da escola, né? Porque, por exemplo, não tem como a gente que é professor, né? As pessoas vão nos cobrar um resultado. Vem com essa história de resultado. Eu acho uma frase aí atrás, ó. O educador se eterniza em cada ser que ele educa, né? Então, assim, e essa educação aí que Paulo Freire diz, ele não, para mim, eu acho que não é só saber ler e escrever, gente. Não é só saber ler e escrever, porque até mesmo para se chegar a saber ler e escrever, vem várias outras questões em voltas, que se a escola não ter cuidado com isso, a gente não avança. Claro, precisamos ter notas boas no SPAES e no Enem, certo? Mas se a gente não discute as questões de gênero, de racismo, de LGBTfobia, a gente assiste todo dia alunos autistas, por exemplo, né, sendo excluídos e chacotados e humilhados na escola, a gente não faz nada, porque a gente acha que tem que dar aula de português, e que português é só texto, leitura de texto. Não dá. E vai formar seres humanos para outras coisas. Como? Vai formar seres humanos que são ruins de essência com notas boas. Mas é isso que eu estou dizendo, para ter essas notas boas, a gente precisa considerar essas questões, porque, por exemplo, eu reprovei um ano, e eu fui um aluno, assim, no boletim mediano, porque na escola, quando eu relatei aqui, eu só pensava em chegar no final da tarde, ir para casa, e eu não sabia se eu ia conseguir, não que eu fosse morrer, mas eu tinha medo de ter, sei lá, de surtar, de não aguentar um negócio assim. Então, todo dia eu contava os minutos para tocar e eu ir embora para me sair daquele clima violento. Então, como é que eu aprendi? Se enquanto o professor estava falando, eu estava preocupado com os colegas do meu lado. Tortura, né? Muito bem, a palavra é essa, tortura. Né? Então, assim, digamos que quantas pessoas não vivem a mesma situação? Aqui na integração, na escola, seja lá onde for. A gente tem que tomar... Tipo, eu falo muito disso numa questão, por exemplo, de que eu não me isento de que quando eu era adolescente, eu estava na escola, eu cometi violências. Eu fui muitas vezes... Reproduziu, né? Exato. Eles têm muito essa questão que eles até trazem de casa. Então, é um processo muito longo para nós. Como... Muitas vítimas muitos agressores de bullying já foram vítimas também. Tem esse perfil. Isso. E justamente eles trazem de casa problemas. Por exemplo, se a gente for falar com a pessoa que faz bullying, né? O menino danado da turma. Eles sempre são pessoas que, se a gente for aprofundar, tem uma questão ali. Tem uma questão. E a gente olha, a gente vai aprofundando, e é um iceberg extremamente profundo. E assim, gera um grande problema, porque ele está sofrendo, ele sofre e ele faz os outros sofrerem. Aí cria um sofrimento, aí gera uma grande rede de sofrimento ali. E aqui a gente está falando de escola. Olha, que loucura. Que ambiente é esse? Né? E que a gente tem que aprender dentro dele. E que a gente passa, gente. Você tem quantos anos? 20. Passou 70% da vida dele dentro desse ambiente. Olha que pesado, né? Então, assim, é um espaço que não reflete a cara de todos nós ainda. A escola tem cor. O conteúdo que se trabalha lá tem etnia, tem orientação sexual. Bom, tu vai cortar essa parte que eu tô falando aqui agora neste segundo. Tô dizendo para ela dar as considerações finais dela. Sim, que seja um espaço de segurança e de força, que seja um espaço de troca de afetividades, de formação cidadã de fato, que as pessoas tenham vontade de ir à escola e socializar e abrir diálogos, né? Criar esse aluno que
por eles por si só puxe o seu próprio grupo, vamos montar grupos de diálogo sobre tal tema, sabe? Incentivar a serem de fato protagonistas dessa história, né? E nos incentivar a, de certa forma, transformar essa violência em grandes redes de afeto e de amor. É bom que a gente conversar, né? Você vai fazer uma finalização, mas também tem que dar umas palavrinhas boas de integração, que a gente coloca isso em prática, aqui ensinado, para agradar a diretoria. Tá. Tu acha que tu vai cortar essa partezinha, né? Então eu posso falar assim que a gente leva essas questões que isso também faz parte. Isso, que está no planejamento pedagógico, tá. A gente conversa, tá bom. Essas questões. Tá. Entendeu? Essa é a propaganda. Tá bom, gente. Então assim, a caminhada é longa rumo a essa escola. Não, começa. Gente, então assim. Gente, então assim, a caminhada é longa rumo a essa escola plural, né? Uma escola plural, ela não tem que estar só no projeto político-pedagógico no texto, ela tem que refletir a cara de todos nós, né? Então, a partir do momento que você vê na frente de todo mundo, adultos, na entrada de uma escola, uma criança sendo chacotada ou simplesmente sendo chamada de autista, e todo mundo escuta isso e não faz nada, essa escola já não é plural. Quem dirá sobre as questões LGBTs, de gênero e étnico-raciais. Então, assim, isso precisa estar na sala de aula, tão importante quanto aprender as regras da crase, que a gente também não aprende lendo-as isoladamente, a gente tem que vê-las em contexto, senão a gente não aprende. Da mesma forma essas questões identitárias. Então, com essa proposta, por exemplo, que aqui no Integração a gente lida com a língua portuguesa, né? A gente sempre está trazendo questões identitárias, regionais, de gênero, LGBT, étnico-raciais. A gente tem aprendido muito também, porque também isso não é um conhecimento dado, a gente não vai encontrar um manual, como trabalhar as questões de gênero das mulheres ao longo da história na aula de língua portuguesa. Não vai ter um livro sobre isso. A gente está tateando, a gente está tentando, mas a gente está tentando, né? E a gente acredita que ao ler, por exemplo, que esse trabalho em sala de aula, além de informar sobre essas questões, também informa sobre o conteúdo, né? Porque acaba sendo um conhecimento relevante, como, por exemplo, teve um dos TDs que teve uma questão sobre o racismo no futebol, né? Então aqueles jovens, eles gostam de futebol, eles sabem que é o nome desses jogadores, então eles estão se interessando pela notícia que está ali e ao mesmo tempo estão compreendendo a questão do racismo estrutural e ao mesmo tempo os componentes de língua portuguesa. Isso. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e esperamos ver vocês novamente no futuro. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Até a próxima.